se você ama, se você tem uma experiência com Jesus, você nunca mais se afasta. Nunca mais peca, pastor. Pecar, peca. Pecar, peca, porque a gente tem que ter, às vezes falta vergonha na cara. Aí a gente peca. Às vezes acontece, né? Peca. Às vezes esfria na fé, às vezes esfria também. Quando a gente não tem uma experiência com Jesus, a gente fica refém disso. Sabe? Às vezes você veio de uma família pobre. E aí na família pobre você aprendeu a ser pobre. E não tem nada de errado, não tem nada de mal. Não estou falando aqui, não é uma pregação sobre finanças. Mas lá na família, você veio de uma família bem pobrezinha, que era ensinado e falado dentro da casa que ter dinheiro era errado, que só quem tem dinheiro é político, corrupto, ladrão, que quem tem é porque roubou. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Não foi meu pai que falou não, fica tranquilo. Ser rico é errado, ter dinheiro é errado, porque o certo é trabalhar de sol a sol, o certo é conquistar com suor, não é assim? E aí, hoje, você já adulto, formado, talvez você escuta alguém falando sobre finanças e alguém fala para você assim, rapaz, você tem que fazer o teu dinheiro trabalhar para você, coloca o teu dinheiro num fundo de investimento, que o teu dinheiro ele vai multiplicar. A ideia é que você pare de trabalhar e o dinheiro trabalhe para você. Aí a gente escuta isso e fala assim, isso é coisa de ladrão, é ruim que eu vou botar meu dinheiro lá. Porque existem fatores, crenças incrustadas que nos impedem de acreditar em algo novo. Então, deixa a experiência com Jesus mudar a tua mente. E eu estou falando isso em todos os fatores. Deixa a experiência com Jesus mudar a tua mente. Amém? Paulo agora ele pregava acerca de alguém que ele não cria antes. Paulo teve uma mente renovada. Se você perguntasse para Paulo quem era Jesus antes dele ver a glória de Deus e ficar cego, se você perguntasse para Paulo, ele ia falar um impostor, um homem que fala que é Deus, e um homem com a galera acredita ainda. Você tá doido. E depois do encontro com Jesus, pergunta para Paulo, aí ele vai te falar lá em Romanos 1, ele fala que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Senhor. Romanos 8, ele fala que Jesus morreu e ressuscitou pelo nosso pecado, para que nós tenhamos uma nova vida e uma nova aliança. A transformação de Paulo é evidente. A segunda coisa que acontece com a experiência com Jesus é a experiência com Jesus transforma as nossas atitudes. Atos 9, 21 e 22 diz assim: todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. As pessoas olhavam atônitas, viam Paulo agora pregando em Damasco, o lugar que ele foi para prender os cristãos. Agora ele estava lá pregando, e as pessoas olhavam as atitudes de Paulo e falavam: não era esse aí que até ontem estava querendo matar a gente, agora ele está querendo pregar para a gente? Não é esse aí? Antes Paulo era o matador, agora Paulo era o pregador. Tudo se faz novo. O próprio Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta dele aos Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. O próprio Paulo, agora ele está falando isso de experiência. Ele fala: eu sei bem disso. As coisas passam e as coisas se fazem novas. Era tão diferente que o pessoal estava confuso. Você pode dizer assim para a pessoa do lado que está do seu ladinho e fala assim: as suas atitudes precisam ser diferentes. As pessoas precisam ver Jesus. A experiência, ela leva as pessoas a enxergarem isso na sua vida. Os atos falam por si só, os frutos falam por si só.
E se isso não está acontecendo é porque, me perdoa te falar, mas está faltando experiência. Se as pessoas... Eu escutei essa frase essa semana, numa célula, quarta-feira. Quarta-feira eu participei de uma célula online, no lado de uma das igrejas do Brasil. E aí eu escutei isso essa semana. Se você precisa dizer, é uma frase, eu não sei quem é o autor. Se você tem necessidade de dizer que é cristão, é porque você não é. Então eu ouvi essa frase e ela me marcou. Porque os frutos falam por si só. As atitudes falam por si só. A presença é diferente. O sorriso é diferente. O semblante é diferente. A fé é diferente. A esperança é diferente. Enquanto está todo mundo enlouquecendo, você vai ficar tudo bem. Enquanto está todo mundo perdendo a esperança, você diz, calma, vamos orar. Enquanto tem alguém chorando, você dá um abraço e fala, Jesus é contigo. Nós precisamos de uma experiência. Você pode dizer assim, eu preciso de uma experiência com Jesus. A terceira coisa, a experiência, ela traz ousadia. Ousadia. A experiência traz ousadia. Atos 9, 28. Diz assim, e Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Se você pensar agora, é uma questão até de lógica e muito fácil de raciocinar isso. Paulo agora estava sendo caçado. Paulo agora entrou para o time daqueles que estão sendo caçados. Paulo perdeu o green card. Paulo estava sendo procurado. E a palavra vai dizer que agora ele continuava pregando ousadamente. Ousadamente. Ousadia. Eu não preciso te contar sobre os feitos de Paulo. Você conhece muito bem. Estou te falando do início da caminhada de Paulo, né? Mas Paulo, ele avança com ousadia. Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Tem 27 livros no Novo Testamento, Paulo escreveu 13. É o maior escritor do Novo Testamento. Fundou várias igrejas, a maioria das igrejas do Novo Testamento. Levantou pastores e líderes. O grande Timóteo, o grande Tito. Paulo foi açoitado, preso, náufrago. No final de tudo, ele ainda disse que valeu a pena. No final de tudo, ele escreve uma carta, a carta de Filipenses, a carta aos Filipenses, conhecida como a carta da alegria. E eu não consigo entender, eu falo isso para você com sinceridade do meu coração, eu não consigo entender, mas ele ainda escreve na carta que ele cria que tudo aquilo aconteceu, se estava acontecendo, era para a glória de Deus. E nada do que ele estava vivendo, nenhum dos sofrimentos momentâneos há de ser ou seria equiparável à glória que ainda será revelada. Isso é o poder de uma experiência. Tudo aconteceu lá no começo da história, quando ele viu uma grande luz e ouviu uma voz que eu acredito que devia ser estrondosa. Ousadia. Deus não te chamou para ter um espírito de covardia, mas sim de ousadia. João 4,48 diz assim, então Jesus lhe disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Deus te chamou para agir ousadamente. Então ore. Ora. Sexta-feira a gente teve uma vigília, eu falei com o Reginaldo, a gente orou aqui. Falei, você crê que Jesus pode curar algo aqui na tua vida? Creio. Falei, eu também, então vamos orar, por que não? Por que não? Vamos orar, ué. E se cura? Rapaz, imagina, Reginaldo. Rapaz. Deus faz, amém? E por último, a experiência com Jesus, ela nos faz permanecer. 2 Timóteo 4, versículos 6 e 7. A palavra diz assim, quanto a mim, isso é Paulo dizendo ao seu filho amado Timóteo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quem experimenta Jesus, se apaixona por Jesus e permanece. Quem experimenta Jesus, tem uma vida real com Jesus e não se afasta mais de Jesus. Existem muitas discussões teológicas
sobre salvo uma vez, salvo para sempre, perde ou não perde salvação. Eu não vou entrar nessa discussão com você, mas eu vou dizer para você: se você ama, se você tem uma experiência com Jesus, você nunca mais se afasta. Nunca mais peca, pastor. Pecar, peca. Pecar, peca, porque a gente tem que ter, às vezes falta vergonha na cara. Aí a gente peca. Às vezes acontece, né? Peca. Às vezes esfria na fé, às vezes esfria também. Esfria, mas aí logo reaquece. Esfria, mas logo reaquece. Porque quem tem uma experiência com Jesus tem algo para se agarrar, tem fundamento de fé. Amém? Glória a Deus. Paulo está aqui, no fim da vida, dizendo, ele está certo da morte, ele sabe que ele vai morrer. Paulo sabe que ele está aqui para ser executado, mas testemunhando que a experiência de poder e glória que ele teve lá no caminho para Damasco foi suficientemente poderosa para fazer ele permanecer até o último dia de vida. E aí, por isso que eu te pergunto nessa manhã, quem aqui já teve uma experiência com Deus? Essa experiência ela é capaz de te manter apaixonado por Cristo até o último dia de suspiro da sua vida? Qual é o segredo de permanecer até o fim? Pergunta para a pessoa do teu lado, fala, qual que é o segredo para permanecer até o fim? Agora você responde, fala assim, uma experiência. Uma experiência. Mas uma experiência genuína. Não tem como alguém que teve uma experiência com Deus duvidar do amor de Deus. Fica de pé no teu lugar. Pergunta, se pudesse agora, né? É lógico que a gente não consegue fazer isso, mas pergunta para Paulo. Pergunta para Paulo assim, fala, Paulo, quem é Jesus? E Paulo vai falar, o autor e consumador da nossa fé. Paulo vai falar, quem é Jesus? Paulo é o Senhor dos nossos corações, aquele que se com a sua boca você confessar. Não, Paulo, pergunta para Paulo e ele vai falar, Jesus é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor do nosso coração, aquele que se você confessar com a tua boca, ele se torna o Senhor e te dá salvação. Pergunta para Pedro, Pedro, quem é Jesus, Pedro? Pedro vai te falar, Senhor sobre todas as coisas. Você acredita que eu estava andando na água? Você acredita que eu desci do barco e fui andando? Aí eu fiquei meio com medo e ele ainda me puxou, ainda brigou comigo. Poderoso. Pergunta para Davi, se você tivesse oportunidade agora, fala assim, Davi, quem é Jesus, Davi? Quem é Deus, Davi? Quem é Deus, Davi? Aí Davi ia falar para você assim, rapaz, Deus é poderoso. Ele tinha que ver o tamanho do gigante. Tinha que ver o tamanho de Golias. E eu saí de lá com a cabeça dele na mão. Mas eu gosto mais ainda de Daniel. Pergunta para Daniel. Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é Deus, Daniel? O que Daniel ia responder, pai? Meu pai tem uma música que ele gosta. Fez o leão virar vegetariano. Fez o leão comer alface. Deus é esse. Deus, ele faz os gigantes da nossa vida caírem. Deus, ele faz os leões da nossa vida comer alface. Jejuar. E agora se eu perguntar para você, quem é Deus, Karine? Quem é Deus, Mara? O que você responde? O que você responde para ele? Qual a experiência? E para a gente orar, pastor, eu preciso então de uma experiência. Mas eu estou tentando, pastor. Eu venho na igreja, estou tentando, mas eu nunca tive uma experiência com Deus. Deixa eu te falar, só dá para viver uma experiência com Deus quem cava o coração de Deus. Só tem experiência com Deus quem se permite viver uma experiência com Deus. Quem se permite, quem quer, fala assim, eu quero, eu oro, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou jejuar. Se não é igual ir tomar banho na chuva, com capa de chuva, guarda-chuva, galocha e querer sair molhado.